Nossa. Olá, gente, boa noite. Que Deus Pai Todo-Poderoso continue nos abençoando hoje e sempre. É sempre um prazer estarmos aqui unidos e reunidos em nome do Senhor, principalmente para falar sobre a mulher maravilhosa que ela falou, foi Maria, viu, gente? Deixando bem claro que a mulher maravilhosa que ela anunciou era Maria. Maravilhosa mesmo, né? A gente fala no presente, porque é um espírito que não se afasta da gente. Poderia estar, talvez a gente vai ler aqui, de acordo com alguns estudos que eu fiz, o quanto é um espírito, é uma mulher que que talvez a humanidade ainda não tem ideia da sua grandiosidade. Hoje, quando Giovânia, hoje não, já há algum tempo, né? Acho que o mês passado, em março, quando ela chamou, foi em abril, que ela falou, Rose, olha, vou colocar um tema na sua mão, tal, e qual é o tema, Maria? Eu disse, eita, coisa boa. Eu venho falando de Maria há anos, né? Geralmente a gente fala no mês de maio, fala no final de ano, né? Mas Maria é um espírito que nós deveríamos reverenciar e falar sempre. E hoje a gente vai conhecer só um piquinho, um salpisco da história dela e a gente vai ver o quanto é grandioso, como eu disse há pouco. Quando a gente fala de Maria, o tema, a proposta é Maria, nossa mãe espiritual. Né? Mãe Santíssima, que muitas das vezes a gente vai ver aqui ao decorrer do texto, que quando eu não tinha feito esse estudo sobre ela, eu pensei que esse título Mãe Santíssima teria sido dado a alguma religião, aos nossos irmãos da igreja, mas não. A gente vai ver que esse título ela ganhou daqueles e que ela fazia o atendimento fraterno, porque ela nunca deixou de fazer esse atendimento fraterno, tanto durante o tempo que estava presencialmente com Jesus, quando ele se foi para a pátria espiritual, né? Ela continuou esse trabalho belíssimo e a gente vai ver. Quando a gente fala, como eu disse, de Maria, significa um ser de uma dignidade, uma mulher que se destacou, vale salientar, numa sociedade patriarcal, numa sociedade masculinizada, em que a mulher não tinha vez nem voz. Porque na época em que Jesus veio, a mulher não tinha muito espaço, né, gente? Mas Maria, ela veio justamente nessa sociedade masculinizada e ela teve voz. No Novo Testamento, eu trouxe um texto, porque como é vários tópicos sobre ela, para que a gente não se perdesse, eu trouxe um texto. E ele diz assim, que no Novo Testamento, em todos os evangelhos, existe apenas 7 frases, mostrando falas dela. 7 frases apenas, mostrando as frases dela. Frases dirigidas a ela, em todo o evangelho, só aparece 8. 8 frases dirigidas a ela. Citações a respeito dela, de Maria, em todo o evangelho, só aparece 3. No entanto, ou seja, nós temos salpicos de informações sobre Maria em todo o evangelho. No entanto, depois que o Cristo retornou ao plano espiritual, ela reverenciou, administrou o trabalho dos apóstolos, porque ela também era uma apóstola, né? Essas frases que eu citei, que estão colocadas, o nome dela, que se menciona ela, estão justamente em 4 situações. Na Anunciação, em que Maria fala e com ela é falado. Na visita a Isabel, ou seja, textos do Evangelho que cita Maria, tá?
na visita a Isabel, na apresentação no templo de Jesus, quando ela vai levar, e nas bodas de Canaã. Pronto, são 4 situações que aparecem citações de Maria. Em nenhuma outra passagem, Maria profere nenhuma frase ou se encontra nenhuma frase no Evangelho. Mas ela estava com Jesus todo o tempo, não é isso? Desde a eternidade, desde o seu nascimento, ela estava com ele sempre, sempre próxima. Sempre próxima e, ao mesmo tempo, respeitando as questões do cotidiano em que as mulheres tinham uma certa distância. Ou seja, seguiam a distância acerca de certos acontecimentos. E aí eu vos pergunto, quem foi Maria? Uma jovem que foi despojada por um marido que segue as tradições e os costumes da época. Uma mulher que se casou e segue os costumes e as tradições da época. Foram as tradições que conferiram a Maria a condição de ser iniciada no templo, ou seja, Maria teve uma preparação no templo. E isso conta-se no Evangelho de Tiago, que Maria tinha estudado toda a sua adolescência no templo, o que é reforçado pelo espírito do Miramês no livro Maria de Nazaré, onde tem um trecho do livro que diz assim: era uma jovem que foi iniciada sobre as questões da lei de Israel. Isso já faz dela uma mulher diferenciada, né? Uma jovem diferenciada de todas da época, porque ela já teve, muitas da época não tinha condição de estudar, né? Não sabia ler, não sabia escrever, e ela teve esse estudo, ela foi iniciada no templo. E como nada é por acaso, teria que ser assim, né? Para que ela pudesse aprender, para que ela tivesse preparada para receber esse ser que seria maior do que ela, mas que dependeria dela para aprender as coisas do cotidiano. Então, nada mais justo, nada é por acaso, que ela tivesse uma preparação diferenciada das moças da época. Então, seria necessário que ela se preparasse. Não sabia se ela tinha irmãos. Os pais dela, Joaquim e Ana, mas não se sabe quando eles desencarnaram. Se sabe que ela seguiu a sua história, a sua trajetória. E aí eu fico pensando, que espírito seria esse, gente? Que espírito seria esse que vinha para ser a mãe do nosso guia e modelo a ser seguido? Será que ela foi escolhida aleatoriamente? Será que naquela reunião que consta no livro A Caminho da Luz por Emmanuel, reunião dos espíritos puros, onde decidiram a encarnação de Jesus, será que já lá, nessa ocasião, não decidiram quem seriam seus pais? Quem seria seu pai? Quem seria sua mãe? Será que nessa ocasião já não foram preparados prepostos de Deus? Já não disse a ela a missão que ela teria como mãe do mestre? Será? Se nós que somos espíritos imperfeitos, nós temos uma programação reencarnatória, será que Maria não teve essa preparação? Com certeza que teve. Ela teve e ela foi intencionalmente preparada para receber esse ser. Um espírito dessa envergadura. Ou seja, Maria não foi qualquer espírito que desempenhou essa função.
Um espírito que foi ser preparado não só para ser uma progenitora, ela foi preparada para ser mãe. Mãe, aquela que seguia, aquela que acompanhava, aquela que estava perto de Jesus a todo tempo. No livro de Lázaro Redivivo, ele fala que todos os fatos, tem um trecho no livro, que ele diz que todos os fatos que ela observava, ela memorizava para contar depois. E aí a gente vai ver aqui mais na frente como foi importante essas saídas que ela dava, quando ela seguia, estava com Jesus, ela observava, ela memorizava tudo que era dito. Tudo que era dito, ela guardava. Ela foi a fonte maior ou fonte primeira de quem? Do evangelho de quem? De Lucas, né? Porque Lucas, olha a fonte viva que Lucas teve, todas as informações, foi de Maria. A grande maior parte das histórias e das informações que traz no evangelho de Lucas, ele teve a conversa diretamente com ela. Né? Ela foi que respondeu, contou tudo o que ela viu, né? E ouviu, ela contou para Lucas. Maria também orientou Paulo, porque Paulo não conviveu com Jesus, mas ele foi considerado como apóstolo, porque o apóstolo, qual é a diferença do apóstolo e do discípulo? Escuto vozes. O apóstolo, está ouvindo aqui as vozes, eu estou ouvindo. Vocês de casa não estão ouvindo não, mas eu estou ouvindo. Os apóstolos foram os enviados, né? Aqueles que conviveram com Jesus, né? Que foi programado, escolhido, né? E os discípulos são os alunos, os seguidores, aqueles que estavam ouvindo. Então, Paulo, ele não conviveu quando Jesus estava aqui, mas ele não teve uma experiência física com Jesus, mas Paulo teve uma experiência espiritual, né? Aonde? Em Damasco, exatamente. Todo o período que ele passou no deserto, então ele teve uma experiência espiritual com Jesus. Então, por isso que ele é considerado um apóstolo do Cristo. E Maria foi até ele, orientar, conversar com ele, para que ele pudesse entender mais ainda quem ele serviria. Concedeu a ele mais informações, ou seja, não foi qualquer mulher, foi a mulher. Ela se preparou. Casou com tenridade, porque naquela época era de costume se casar nova, então algumas escrituras eu vi, algumas informações, algum texto, que ela casou entre os 12 e os 14 anos, quer dizer, casou nova, né, gente? Com um homem notável, em que a gente também fala muito pouco, que foi José, né? Um homem discreto no bem, mas um homem notável, que não teve só a função de progenitor no processo gametogênico. A gente tem que entender isso. Ele não teve só essa função de progenitor. Ele acompanhou, ele teve uma relação com o alto, porque foi a ele que o anjo veio para dizer que eles fugissem. Foi a ele que o anjo veio dar o aviso que eles fugissem para onde? Para o Egito. Então ele era um homem bom, discreto no bem, que houve esse elo com a espiritualidade para que ele fugisse para o Egito. Ou seja, ele não foi só um coadjuvante, ele foi o pai, que dava as condições para que Maria, numa sociedade patriarcal,
pudesse exercer o papel de mãe, pudesse ter voz. Talvez, se ela não estivesse com ele, não fosse ele dando essas condições, ela não teria conseguido educar e vivenciar tão bem e ter tanto espaço como mãe para educar seu filho. José foi a base que a família precisava para se estabelecer. Maria é um dos nomes mais conhecidos. Aliás, eu estava vendo há uns meses atrás uma pesquisa do IBGE. Qual é o nome, gente, que as crianças... É mais colocado o nome das pessoas durante as pesquisas. Saiu até no Fantástico. Qual foi o nome? Primeiro nome? Maria. Né? Mais de 12 milhões de pessoas com o nome de Maria. Maria José, né? Maria Caldas, eu conheci lá da Federação, né? E o segundo nome mais colocado foi quem? José. Com mais de 5 milhões de pessoas tinham o nome de José, e a gente vê José Maria, né? José Antônio. E qual é o intuito? Esse nome tão doce que é para trazer uma docilidade. As pessoas, quando colocam esse nome de mãe, de José, para trazer essa docilidade a esse ser que está nascendo, trazendo esses nomes Maria, José, né? É o nome... Maria o quê? Olha, eu vi aí falando. Ou seja, Maria é o nome que mais toca o coração. Cantar o nome de Maria, né? Tem uma música de alemã, de Ave Maria de Schubert, né? A gente nem entende, né, muito bem a letra nos que fala, mas a melodia e quando se fala no nome Maria, que se pronuncia, a gente já se emociona, para você ver que só em falar, só em cantar, o nome já emociona. Nossa mãe espiritual. Mãe que encarnou, que viveu um tempo. E com o tempo, que depois de um tempo que ela estava casada, ela recebeu em sua casa a visita de um anjo. Como era o nome desse anjo, gente? Gabriel, que significa... Escuto vozes. Mensageiro de Deus. Né? Imagine você recém-casada receber uma visita de um anjo em sua casa, um anjo Gabriel, mensageiro de Deus, e esse anjo não chega para ela dizendo: oi Maria, tudo bom? Como é que você vai? Não. Esse anjo já chega para ela, já aparece para ela saudando-a. Ave Maria, salve Maria. Um cumprimento daqueles que já sabem a envergadura desse espírito. E o anjo ainda diz mais: Maria, tu estás em graça, tu és cheia de graça e o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres. Imagine, você recebendo uma visita de um anjo na sua casa e ele com essa saudação. Na hora, fala no livro, ela diz: eu encontrai graças em mim. Eu que sou tão pequena, porque espíritos maiores, né, se mostram tão menores. Eu que sou tão pequena, como isso pode acontecer? Mas em seguida, ela suspira e diz: eis aqui a serva do Senhor. Sendo assim, cumpra-se em mim a sua palavra. Com isso, Maria demonstra a sua fé. Cumpra-se em mim a sua palavra segundo a vontade do Senhor. E o anjo Gabriel diz também a Maria que sua prima Isabel também está grávida.
está grávida de 6 meses. E Isabel, como nós sabemos e estudamos, Isabel já tinha uma tenra idade, mas a gente tem que, já tinha uma idade avançada, a gente tem que entender que naquela época, uma mulher com 40 anos já era uma idade avançada. Com 50 anos já era idosa. Não é? Diferente da nossa realidade hoje. Então, ele chega e diz para ela que sua prima Isabel está no 6º mês de gravidez. O nascimento do filho de Isabel, que se chamaria João Batista, também foi anunciado pelo anjo Gabriel. Porque o anjo também foi a presença do pai de João Batista. E o pai de João Batista se chamava como, gente, o marido de Isabel? Escutam vozes. Zacarias. Né? Então, o anjo chegou para Zacarias e disse a ele, que Isabel estava grávida. Né? E daria luz a um filho que seria o precursor e converteria muitos. Mas daí a gente já vê uma diferença. A anunciação de Jesus foi dito a quem? O anjo chegou para quem para falar? Para Maria. Já a chegada de João Batista, o anjo foi para quem? Para o pai, Zacarias, anunciar. E de Jesus a sua mão. Veja a diferença numa sociedade patriarcal. Só que enquanto Maria disse, cumpra-se em mim a sua vontade, no primeiro momento ela se espantou, né? Aquela saudação, tu és cheia de graça. Mas depois ela disse, cumpra-se em mim a sua vontade, ou seja, ela teve fé e acreditou na anunciação que o anjo estava trazendo. E Zacarias, quando o anjo falou, ele duvidou. Perguntando como isso pode acontecer se Isabel já é velha. Então, diz a época que, diz a tradição, que por duvidar do Senhor, por duvidar da anunciação, Zacarias ficou sem falar até que João Batista nascesse. Maria vai visitar Isabel, porque ela ficou sabendo, né, que Isabel estava com 6 meses, então ela vai visitar Isabel. E quando chega próximo a Isabel, Isabel já diz para ela, bendita és o fruto que trazes em teu ventre. A criança que trago em mim já salta de alegria em te ver. Veja, Isabel já estava sabendo que Maria estava grávida também. Ela se afasta, conta no livro que ela se afasta um pouco de Isabel e começa a cantar. Ela canta em homenagem ao Senhor. Aí a gente foi em busca dessa música, né? Que música seria essa, né? Aí nas pesquisas, a gente encontra uma música que se chama Significate, a música que Maria canta quando encontra Isabel. Eu não sei a melodia, porque eu não cheguei a ouvir, mas eu trouxe a letra. A letra diz assim, a minha alma engrandece no Senhor, exulta o meu espírito em Deus, meu Salvador. Doravante serei conhecida por todos como a bem-aventurada, porque o Senhor Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Por isso, santo é seu nome. Então vejam que percepção, que sensibilidade, Maria começa a cantar essa música junto a Isabel. E chega o dia do nascimento de Jesus. A cena do nascimento, narrada por Lucas, diz assim no Evangelho de Lucas, que os anjos acordam os pastores que estavam no campo e diz, eis que vos trago
fonte de novas alegrias, pois hoje na cidade de Davi vos nasceu Senhor Jesus o Salvador. Veja, venho que vos trago, porque hoje na cidade de Davi nasceu, vos nasceu, não nasceu somente. Tem uma diferença. Vos nasceu significa que ele nasceu para todos nós. Nasceu para toda a humanidade. E assim ela fez, seguindo a tradição, no 8º dia de nascimento, depois que Jesus nasce, no 8º dia, como seguindo a tradição, ela leva Jesus, porque era assim que acontecia com toda criança, ela leva Jesus ao templo, no 8º dia de nascimento. Chega lá no templo, tem 2 cidadãos, um cidadão e uma cidadã com o nome Simeão e Ana. Simeão e Ana eram pessoas que estavam sempre no templo para receber essas crianças que já nasceram e já tinham feito 8 dias de nascida. Ela recebiam todos eles. E quando Simeão viu Maria chegar com Jesus nos braços, ele disse a seguinte frase: meus olhos agora podem cerrar, pois meus olhos já fitaram aquele que será o Salvador. Imagine Maria, né, chegando com o filho na mão, já ouvi de uma pessoa do templo isso, que agora ele já poderia, né, morrer, desencarnar, que os olhos já que eles já poderiam morrer porque já tinha visto o Salvador, porque foi dito a ele, ele teve essa mensagem, Simeão, de que chegaria a hora de ele ver o Salvador, que ele ia ter a oportunidade, ele ia estar vivo para ver o Salvador. Não iria embora enquanto isso não acontecesse. Então ele já disse que poderia já ir embora agora porque viu. Mas Simeão, olhando para Maria também, ele disse também outras coisas. Bem-aventurada és tu, mas uma espada de dor transpassará o seu coração. Imagine uma mãe chegando com o filho, dizendo que ele agora poderia seguir para a pátria espiritual porque viu o Salvador, ouvindo que ela é bem-aventurada, mas que uma espada de dor transpassaria o seu coração. Imagine Maria como mãe ouvir tudo isso. Não foi fácil, mas ela ouviu. Seguiu a cerimônia e depois ela foi embora. Passado o tempo, ela recebe uma visita de estudiosos das estrelas, que se fosse hoje, nós chamaríamos de astrônomos, que foram chamados de magos, estudiosos. Diz a tradição que ele recebeu a visita de 3 magos. Por que diz a tradição que foram 3? Fala-se que pode ter sido até mais, mas registrado foram 3 por conta dos 3 presentes que eles receberam. Então, os acontecimentos, eles entendiam que esses magos, eles entendiam que algo tinha acontecido de singular importância. Eles foram avisados pelo anjo. E assim eles levaram, cada um levou um presente. 3 presentes. O primeiro, ouro, que era simbolizando que ali estava uma realeza, que uma nobreza tinha chegado entre nós.
O segundo presente foi o incenso, que simbolizava o sagrado, né? Que o sagrado, que o Senhor ali nascia. E o terceiro presente foi o quê? A mirra, como a irmã falou agora, que servia para unção, para passar naqueles que morriam. Imagine Maria seria usada para ungir aquele que um dia que chegava para dar vida a todas aquelas pessoas. Imagine ela receber todos esses presentes e ela entender entre a alegria de mãe e a missionária. E estudando o mês passado, estudando na federação, o EAD, teve uma aula que foi justamente sobre Maria. E aí chegou justamente nessa parte dos presentes, que era uma informação que eu não tinha e eu achei interessante. Nada é por acaso. A importância também que teve esses presentes, materialmente falando, porque ele foge para o Egito, José recebe essa mensagem para fugir para o Egito, e com que recursos? Que eles não tinham. Então, o uso desses presentes foram muito importantes para a manutenção do período deles, desse deslocamento. Então, veja que mais informações chegam para que a gente entenda mais ainda essa história, né? E conviveu com Jesus e teve toda a sua infância. Fala no livro de Lázaro Redivivo que Isabel retribuiu a visita a Maria e vai visitar Maria agora já com o filho já nascido, já crescido. E que ficou Maria e Isabel, e aí eu fiquei imaginando essa cena quando eu li, né? Ficou Maria e Isabel, a diferença de Jesus para João Batista, pequeno, né? Acredito que um ano, né? Porque já estava com 6 meses, Jesus estava no ventre de Maria. E quando Isabel vai retribuir a visita, aí fica João e Jesus conversando. Maria e Isabel ao longe. E aí Maria olha para Isabel e diz que naquele momento eles já estavam ali traçando o caminho da humanidade. Imagina, os dois já conversando, né? É passado o tempo, Jesus agora na casa dos 12 anos, Jesus vai a Jerusalém em caravana junto aos pais, lá visitando o templo. Ainda não era uma visitação para a vida adulta, porque existia um ritual também judaico, que a criança, o homem, quando fizesse 13 anos, ele também ia para o templo, né, participar de uma cerimônia, e daquele momento em diante, ele já não andaria mais com a mãe, não andaria mais com a mulher, ele só andaria com o pai e com os homens. Veja, uma sociedade, né, masculinizada, patriarcal. Essa cerimônia era Bar Mitzvah, e acontecia quando a criança tinha 13 anos. Era cerimônia religiosa, iniciatória, que se reconhece o jovem mitzvah, um jovem da maior idade, né, religiosa. Mas Jesus ainda não tinha 13 anos quando ele foi ao templo em caravana com seus pais. E desse momento em diante, como a gente falou, ele esteve ali no templo. Então, estava Jesus, Maria, José no templo e Jesus com 12 anos. Daqui a pouco, José começa a conversar com alguns irmãos que estavam lá, Maria também, e Jesus vai ao encontro dos doutores da lei. E nisso estavam todos conversando, é dado uma determinada hora, Maria segue para ir para a caravana, porque o que é que ela pensou? Que Jesus viria com José em seguida, né? E ela segue para a caravana.
Daqui a pouco, quando ela está lá na caravana, aí José chega sem Jesus. Imagine, né? Mesmo o livro fala que mesmo na doçura e na docilidade de Maria, mas imagine como ela deve ter ficado apreensiva de ver José chegando só sem Jesus. E ela pergunta: José, cadê Jesus? E ele disse: não, ele não veio com você. Ela disse: não, eu pensei que ele vinha com você. Enfim, Jesus tinha ficado lá no templo. Eles voltam, saem da caravana, voltam e chegam lá aflitos, né? E olha para Jesus e diz: Jesus, estávamos aflitos. Você não estava conosco. E Jesus diz, olha para ela e diz: mulher, por que te preocupas? Não sabes que tenho que cuidar das coisas de meu pai? Ele com 12 anos. E ela diz, ela olha para ele e diz: mas as coisas de teu pai estão lá em Nazaré. Porque naquele momento, né, aí você diz assim, será que Maria esqueceu, não sabia da missão de Jesus? Sabia, mas naquele momento ela estava sendo a mãe, né? A mãe que estava ali com o pai, preocupada com o filho, né? E naquele momento ela achou que, cuidando das coisas do pai, ele estava se referindo a José. E aí ela disse: mas as coisas do seu pai estão lá em Nazaré. Ela, ou seja, foi o sentimento materno que falou mais alto. José desencarna, não se sabe quando, não se fala a época, não se sabe se Jesus era mais jovem ou menos jovem, não se sabe. Mas daquele desencarne para frente, Maria não se casou e a mulher viúva, a mulher já não tinha espaço. E viúva, aí espaço zero. Tanto é que na tradição seguia-se muito que as mulheres, quando ficassem viúvas, casassem com os irmãos, né? Daquele que desencarnou, que faleceu. Mas Maria não a casou. Não tinha, ou seja, não tinha esse espaço na sociedade. E daquele momento em diante, ela não quis casar. E ali ela se firmou ao lado de Jesus. Se firmou na educação que tinha, no trabalho que tinha a ser feito com seu filho. Ela tinha que aprender com ele, mas ele também dependia dela para aprender as coisas do dia a dia. Jesus, daquele momento em diante, passou a representar a Maria. Porque um homem, a mulher precisava dessa representação masculina. E imagine Jesus, puro amor, quanto espaço que ele não deu para Maria se manifestar. Se manifestar, opinar, dar opinião, né, participar. Né? Mas a mãe estava ali o tempo todo para apoiar ele. Durante toda a vida que Jesus tinha ainda nessa época em que José foi embora. Como o pai não estava mais, ele passou a responder por ela. E essa relação deles intensificaram, ficaram mais juntos um do outro. E como é que a gente vê isso? Principalmente nessa passagem, nas bodas de Caná. Vocês viram, já viram ou já leram que foi uma festa, quando Jesus e seus discípulos e Maria vão para uma festa de casamento. Naquela época, festa de casamento judaico, né? Chamavam os amigos, os familiares, se reuniam. Era uma festa. Né? E Jesus foi convidado, era muito amigo desse casal que estava se casando.
E chegando lá na festa, Jesus, Maria, os apóstolos, né? É chegado um dado momento em que o vinho acaba. E aí a gente fica pensando, naquela época, na festa judaica, se o vinho, se a bebida da festa acabasse, o dono da casa era uma humilhação. Né? Porque ele chamou aquelas pessoas todas ali para servir, de comer e de beber. Então, se a bebida faltasse, era uma humilhação. E Maria sabia disso. E aí ela fica sabendo, né? Ela escuta os murmurinhos mediante a festa que o vinho acabou. Ela vai lá e vê a agonia dos donos da casa, né? A vergonha que eles estavam. E o que é que Maria faz? Ela faz o quê? Vai atrás de Jesus, né? Jesus está lá na festa, né? E aí ela procura Jesus e diz assim, Jesus, o vinho acabou. Né? E Jesus olha para ela, porque é preciso que a gente entenda essa resposta que Jesus vai dar agora, que ele diz assim, mulher, né? E o que é que temos a ver com isso, né? A gente precisa entender que mulher naquela época era uma forma de expressão carinhosa, como senhora, mãe. E a gente precisa também entender que Jesus não queria ser conhecido, não tinha nenhuma manifestação pública até então, e ele não queria ser conhecido pelos efeitos físicos ou ditos milagrosos. Ele queria ser conhecido pelos ensinamentos, pela evangelização, pela transformação interior. Então ele diz a ela, dá essa resposta a ela, né? E diz a ela que não era o momento, mas ela insiste, que ia ser muito constrangedor para aquela família. Então, Jesus é levado. Nesse momento, ele foi filho, né? Que cedeu a um pedido da mãe. Jesus foi levado aos lugares onde estavam os barris. Ela olha para ele e diz, olha para as pessoas que estavam servindo o vinho e diz, faça tudo o que ele pedir. E sai. Aí deixa Jesus, aí Jesus pede água, que seja enchido todos os barris com água, né? E aí ele pede, naquele momento, quem estava, ele pede que todos saiam, ele pede que todos saiam. Vejam a descrição de Jesus, né? E ele fica só naquele ambiente e ele faz a manipulação, que aí a gente estudando nessa doutrina esclarecedora, a gente vê que ele trabalha fluidicamente as energias e transforma a água em vinho. E naquela época, se servia um vinho não tão bom no começo da festa, os bons era no começo da festa, né? Aliás, os bons eram no começo da festa e não tão bons no final. E aí foi o contrário. Porque no final foi o vinho manipulado por Jesus. Será que o vinho era bom? E aí os convidados todos depois, eles só viam as pessoas comentando que o vinho, falando para o dono da casa, parabenizando que o melhor, que ele fez o contrário, que ele deixou o melhor vinho para o final. E Jesus pede naquela ocasião os servidores que não comentasse nada do que tinha acontecido. Mas a turma aguentou? Né? E aí as informações
foram sendo repassadas. Ele honrou, nessa passagem, o pedido da mãe. Ele atendeu. Vem a vida pública de Jesus e ela o acompanha. Ouve todo o seu suplício, fica sabendo da sua prisão, do seu julgamento, da sua condenação. Acompanha tudo de longe, como todas as mulheres da época, fica de longe acompanhando. E quando chega a notícia da sua condenação, ela começa a se interrogar, conforme está no livro de Lázaro, Redivivo, e ela se interroga por que estão fazendo isso com ele. O que Jesus teria feito para merecer tal pena? Um ser que só cuidou das pessoas, por que isso? Aí ela se lembra do que Simeão disse no templo, quando ele tinha 8 dias de nascido, que ela era, tu és bem-aventurada, mas que uma espada de dor transpassaria seu coração. E ela começa a entender os desígnios da sua missão. E naquele momento de dor, ela se fortalece. Ela acompanha o processo da caminhada de Jesus até a crucificação. Ela acompanha as várias quedas que Jesus dá no momento do Calvário. Chega a hora, no momento dela ficar de frente para Jesus na crucificação. Amparada por outras Marias, Maria de Magdala, Maria de Cleofa, as 3 Marias ficam na frente de Jesus. Jesus, nesse momento, com seu divino amor, olha para João, o único apóstolo que estava com ela, porque dos 12, um traiu, um negou e 9 fugiram. E aí a gente está estudando, ontem eu estudei justamente sobre os apóstolos e não foi brincadeira, gente, a gente não pode julgar, porque a responsabilidade que ele teve de evangelizar distante de Jesus, ameaçado de morte, e grande maioria morreram. Teve uns que foi até esfolado antes de morrer. Se eu não me engano, foi Filipe. Então, assim, existe. Às vezes a gente diz assim, mas houve todo um medo. Mas Jesus disse a eles que eles deveriam confiar. Confiar no Pai. E naquele momento de puro amor, Jesus crucificado olhou para João, entendia que Maria não poderia mais ficar sozinha e disse, João, eis aqui sua mãe. E olhou para Maria, Maria, eis aqui seu filho. Nesse momento, Jesus estava entregando Maria, simbolizando, esse momento é simbolizado como Maria, nos dando Maria como mãe de todos. De todos nós. Ele desce a cruz, é retirado da cruz, é colocado no colo de Maria. É um dos momentos de 7 dores, é um dos momentos de dor de Maria, porque diz que Maria passou por 7 momentos de muita dor, que foi a anunciação, a fala de Simeão, a fuga para o Egito, Jesus carregando a cruz, Jesus crucificado, Jesus no colo e Jesus sendo sepultado. São as 7 dores de Maria. Jesus é sepultado e reaparece, mas não reaparece para Maria. E ela nada reclama. Pedro, ao contrário, quando Maria de Magdala diz que encontrou Jesus, o que é que Pedro fala? Você encontrou Jesus, o mestre apareceu para você. Por quê? Para ti, mulher. Como quem diz, por que ele não apareceu para mim? Né? Tomé duvidou e Jesus aparece para ele dizendo, toca-me, justamente mostrando as suas chagas. E Maria nada duvidou.
Porque ela já entendia que ali não era mais o seu filho, era o seu mestre. Era o Senhor que ela deveria seguir. E seguiu. Jesus vai para a pátria espiritual e ela vai morar com João em Éfeso. Morar entre aspas, porque João ficava evangelizando em várias cidades e ela ficava na casa de João. Quando as pessoas souberam que Maria, mãe de Jesus, estava lá em Éfeso, morando na casa de João, as pessoas começaram a procurar Maria. Imagine procurar Maria para ouvir dela, para ter o conforto, os desvalidos, os sofridos. E Maria começava a ter o quê? Aquele diálogo fraterno. Então foi essas pessoas que deu a Maria o nome de Maria, Mãe Santíssima. É um termo criado por essas pessoas que iam até ela procurar com as suas dores. E assim ela fez esse trabalho durante muito tempo, até que chega a hora de voltar para a casa espiritual. Aparece o anjo. Jesus aparece para ela. Antes de o anjo aparecer, eu estava estudando no EAD, Jesus aparece para ela vestido de quê? Mendigo, esmoléu, como a gente chama, né? Peregrino. Vestido todo maltrapilho, chegando na casa onde ela estava, pedindo ajuda e se referencia a ela como Mãe Santíssima. Ela nota na voz, aquela voz doce, aquela voz diferente. Muitos chamavam ela de Mãe Santíssima, mas ela sentiu algo mais. E quando ele toca Mãe, ela vê as chagas e ela se abraça com ele. Jesus, você veio. E ele disse, é chegada a hora. Meu Pai quer que a serva do Senhor fique perto dele. Ela se alegra e fica meio que paralisada. Conta-se no livro de Lázaro Redivivo que ela fica um tempo de cama e aí pedem para chamar os apóstolos, é chamado João, é chamado alguns discípulos, é chamado alguns apóstolos e ela desencarna. Quando chega, a grande maioria deles, ela segue para o mundo espiritual. Quando ela desperta, já é um anjo recebendo ela e dito que agora é a hora dela voltar para casa, que ele vai levá-la, conduzi-la. Mas, antes de ir para a casa espiritual, ela pede para ver os meus que ainda estão na luta, em sofrimento, em nome do meu filho. E aí ela é elevada e ela vê toda a região de Nazaré, Cafarnaum, o lago. E o anjo diz a ela, vamos. E ela disse, ainda não. Ela pede para ir no calabouço em Roma, no subsolo de um porão, onde ficavam as celas, onde os cristãos estavam lá, porque daqui a pouco eles iam para a arena, para ser devorado pelos leões. Então, antes dela, ela pede aos anjos que levem o pedido de Maria, né? E eles levam. É chegado, ela chega na cela, nos porões, ela vê a tristeza dos cristãos, sabendo já o que ia acontecer. Ela vê uma jovem no canto, triste. Ela chega para a jovem e sussurra. Canta. Crê no nome do meu filho e canta. Canta pela alegria de servir. Ela sussurra no ouvido dessa jovem. E a jovem começa a cantar junto aos demais. E entram na arena cantando. O que levou o espanto de todos aqueles que queriam ver medo, aflições, terror
e vira um grupo fortalecido na fé, cantando, diz no livro, a música Hosana, Glória a Deus. Depois disso, Maria segue, é recebida nos braços do Cristo. E no mundo espiritual, ela parou o trabalho? Não. Ela, ao invés de ficar em regiões mais puras do Altíssimo, ela pede para ficar nas zonas de sofrimento, para continuar o trabalho que ela fazia aqui. E aí ela pede para ficar justamente nas zonas umbralinas, para cuidar do desvalido, dos aflitos. E isso está no livro de Dona Ivone do Amaral Pereira, Memória de um Suicida, que diz assim: ela passou a cuidar de todos os irmãos em desespero. Ela organiza a legião dos servos de Maria. Ela abre um hospital nas zonas umbralinas, o Hospital Maria de Nazaré. Nas zonas umbralinas, Mansão de Nazaré, onde é resgatado todos os irmãos que estão arrependidos e querem seguir com ela, com os seus legionários, com a sua legião de servos de Maria. Ou seja, essa mulher demonstrou toda a sua autoridade e toda a sua grandeza. Então, meus caros, no momentos hoje, e ela continua, até hoje, a fazer esse trabalho. Diz ainda Dona Ivone do Amaral que ao cair da tarde, todos os dias, que é chamada lá a hora do ângelo, que aqui a gente tem como às 18 horas, que a gente ouvia mais isso nas rádios, Hoje a gente vê pouca, foi a informação de lá para cá, não foi daqui para lá, viu, gente? E que até hoje, quando chega esse momento, os irmãos reverenciam, fazem uma Ave Maria, invocação a esse espírito tão grandioso. Então, hoje a gente conheceu um pouquinho mais da história de Maria, mas tem muito mais desse livro Lázaro de Redivivo, o livro Maria de Nazaré. Então, no livro Boa Nova, tem muita informação. Então, é importante que a gente conheça que potencial, que grandeza esse espírito que nós temos ao nosso lado e que é nossa mãe e que a gente pode contar com ela e se abraçar com ela nos momentos de dor, de sofrimento. Pedir por todos, pelos nossos sofrimentos e por todos aqueles que estão sofrendo nas guerras, nas ruas, que possamos recorrer a esse espírito grandioso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, sofredores, desvalidos, agora e na hora do nosso retorno à pátria espiritual. Assim seja. Deus nos abençoe.